Muito bom dia a todos e todas. É um grande prazer tê-los aqui no auditório do Zeferino Vaz do Instituto de Economia. E agradeço muito a presença do nosso querido mestre e professor Otaviano Canuto, que, no meio de uma série de compromissos, se dispôs a vir para cá para conversar conosco nesse tema que está aqui, a produtividade na economia brasileira, tema importantíssimo para todos nós. E agradeço especialmente aqui a todo o trabalho do Grupo de Mercado Financeiro, que organiza na semana que vem a Semana do Mercado Financeiro e está abrindo aqui uma atividade de extensão universitária com a presença do professor Otaviano Canuto. Então, agradeço aqui o Romero, nosso aluno da Engenharia Mecânica, que faz parte do Grupo de Mercado Financeiro, aqui representando o grupo e todos os funcionários que participaram dessa atividade. Eu gostaria de falar algumas palavras rápidas, antes de passar a palavra para o Romero e depois para o nosso convidado, o professor Otaviano, sobre o momento especial que nós estamos passando aqui no Instituto de Economia. O Instituto de Economia, acho que parte de vocês sabe, foi fundado em 1968, portanto, há 50 anos atrás, e estamos num ciclo de comemorações dos 50 anos do Instituto, que para nós é um motivo de muita honra e orgulho termos aqui a figura de um destacado professor dessa casa. O professor Otaviano, ele fez um mestrado em Concórdia, no Canadá. Depois ele fez um doutorado aqui no Instituto de Economia, foi professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor do Instituto de Economia e também da USP. A maior parte do tempo aqui, conosco. Aí isso é importante que se diga. É da casa. E o professor Otaviano, daí a partir de um certo momento, foi convidado e fez uma carreira meteórica, foi o primeiro secretário de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda, e depois foi para Washington. A gente ficava imaginando quando ele voltaria, não voltou mais. Não voltou mais, porque ele exerceu, acho que, todos os cargos diplomáticos importantes no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional, onde hoje está no Banco Mundial novamente. Quer dizer, gostaram muito do Otaviano, então é um prazer enorme ter aqui. E essa atividade dos 50 anos, na verdade, é uma atividade multifacetada, bastante eclética e diversificada. A gente tem vários tipos de pensamentos aqui dentro dessa casa, mas o importante é dizer a todos que os 50 anos são uma data especial para rememorar e pensar sobre o presente e o futuro do Instituto de Economia na linha que nos distingue, que é uma linha voltada para a compreensão da economia, sobretudo numa perspectiva de economia política, onde a história do desenvolvimento do capitalismo, no plano mais geral, do desenvolvimento do capitalismo nesta periferia, um conjunto de frutíferas interpretações teóricas que foram forjando aqui um pensamento bastante singular, são marcos distintivos da nossa atuação, da nossa forma de conceber a economia, um campo que, a nosso ver, é indissociável do campo da política e do campo da moral e das considerações das necessárias transformações que tem que viver, especialmente aqui, o nosso país um pouco castigado. O professor Otaviano teve uma participação aqui no Instituto de Economia, ele falou várias disciplinas. Eu fui aluno dele já no mestrado, no doutorado, como aluno de Economia Internacional, mas ele tinha uma compreensão bastante eclética, digamos, dos campos da economia e atuando em várias frentes. Então é um prazer muito grande tê-los todos aqui, nesse momento comemorativo. Agradeço imensamente o professor Otaviano e passo aqui a palavra para o Romero para fazer as saudações. Bom, boa tarde primeiro para todo mundo. Primeiro eu queria novamente agradecer a presença do Otaviano e de todos vocês, que sem vocês e sem ele não seria possível realizar esse evento aqui em Liège. Bom, em primeiro
lugar, esse evento ele é uma comemoração dos 50 anos, como o professor Paulo falou, e também é a aula inaugural do nosso curso de investimentos do GMF. E o GMF ele surgiu em 2012 por uma demanda interna dos alunos e desde então a gente assume um papel multidisciplinar, tentando sempre promover cursos, palestras e workshops, visitas com a intenção de levar vocês e passar conhecimento para todos os alunos aqui. Queria reforçar também o convite para a CMF na semana que vem, que a gente vai trazer diversos bancos aqui também para o IE. Vamos trazer o Goldman Sachs, Credit Suisse, vamos trazer o André Saconato, indicação do Otaviano. Então, se aparece um por outro, já sabem com quem reclamar. E, bom, é isso. Queria dizer para que vocês aproveitem a palestra, que não é todo dia que a gente tem um diretor executivo do Banco Mundial aqui para falar para a gente. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar de volta na casa. Já são 15 anos, esse é o 15º ano. Moro lá em Washington. Desses 15 anos, 7 com atividades diplomáticas, como bem definiu o Paulo, e 8 deles como staff. Eu fui staff no Banco Interamericano de Desenvolvimento e no próprio Banco Mundial. E tive uma temporada curta, porém intensa, no Fundo Monetário Internacional. Então eu já peguei todos os chifres do monstro em todas as áreas. A exceção em que eu fui contaminado ou não, isso não cabe a mim julgar. Mas o fato é que eu quero também dar uma palavra. Escuta, essa minha vida aqui é uma promessa minha ao GMF feita há um ano atrás. Isso aqui é planejamento e persistência. E mérito. No momento em que eu me comprometi um ano atrás, daria um jeito, a gente combinaria apenas a data, mas eu quero dar essa palavra de elogio e de meu suporte e apoio a essa iniciativa dessa molecada. É um mundo novo, por isso que vocês estão fazendo. Pois bem, nessa conversa, então logo eu consiga descobrir aqui como é que eu faço para mover os slides, eu propus que a gente conversasse sobre produtividade no Brasil. E por 2 motivos. Mais fácil. Dois motivos. Primeiro, porque eu quero crer, e vou adiantar isso, que se tem algo que nós precisamos melhorar em termos de desempenho, se chama produtividade. Sem melhorar o nosso desempenho em produtividade, nós não vamos conseguir voltar a ter salários reais crescentes. Salários reais crescentes sem correspondentes aumentos de produtividade levam pura e simplesmente a aumento de custos, a perda de rendimento de investimentos e isso inevitavelmente tem que bater com o crescimento sustentável. Sem aumentos de produtividade, a carga tributária que o setor público precisa ter para fazer as políticas sociais, inclusive além de investimentos em infraestrutura, que nós precisamos tanto, se transformará, sem produtividade, numa coisa escochante. Nós precisamos reverter o comportamento de produtividade do nosso país ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, em verdade. Também achei relevante trazer o tema, um pouco de provocação, porque às vezes nós economistas, principalmente os economistas, na busca de reafirmar a importância da demanda efetiva, passam por cima do fato que existe
existe demanda e existe capacidade produtiva. E a ampliação dos horizontes da capacidade produtiva para acomodar a demanda depende da evolução da produtividade. Então, sem produtividade, não há possibilidade de crescimento sustentável. Não existe um modo contínuo que você põe demanda na economia, aumenta o gasto, e aí a oferta responde automaticamente. Porque a evolução da oferta, da capacidade potencial, depende da evolução da produtividade. E vocês vão me redarguir, mas como assim? Afinal de contas, você acabou de dizer que o comportamento da produtividade tem sido pífio. Eu até brinco de chamar isso uma anemia na produtividade. Chamo isso de uma anemia de produtividade na economia brasileira, enquanto que o país teve um desempenho fantástico, em vários aspectos, durante a primeira década do novo milênio. Afinal, entre 2004 a 2010, o PIB brasileiro cresceu, em média, a um ritmo acima de 4% ao ano, o que é um ritmo elevado para o nível de renda em que o país está, um nível de renda média alta, de acordo com as classificações do Banco Mundial. E mais importante que isso, um crescimento médio de 4%, acima de 4%, com a base da pirâmide crescendo a um ritmo quase chinês de 7%. Fantástico! Então, como é que isso aconteceu? O diabo que isso aconteceu sem aumento de produtividade. Esse crescimento de 4%, acima de 4%, em média anual, muito acima das duas décadas anteriores, com esse viés de melhora da renda da base da pirâmide, que é um fenômeno marcante da economia mundial. Eu posso dizer para vocês que, pelo menos até recentemente, eu era chamado em tudo que é parte do mundo para falar sobre o Brasil, ou para explicar. Estive no Japão para falar sobre isso, estive no Quênia, porque era um fenômeno marcante do caso brasileiro. Só que ele se deu, principalmente, a partir da mudança na taxa de utilização da mão de obra e pela expansão da força de trabalho no Brasil. Ou seja, é um crescimento que ocorre, e tudo bem, nada de errado com isso, muito pelo contrário. A queda da pobreza no Brasil, a redução da pobreza extrema e o visível sucesso na redução da pobreza no Brasil veio justamente dessa dinâmica no mercado de trabalho. As políticas de transferência, como Bolsa Família, elas foram e têm sido muito eficazes no combate à pobreza extrema, à faixa de miseráveis, mas, na verdade, o fenômeno da classe média em expansão no Brasil, que marcou o novo milênio, que chamou a atenção do mundo, é um fenômeno que vem a partir da dinâmica do mercado de trabalho, emprego, com uma pequena contribuição da melhora nos níveis de escolaridade da população, pelo simples acesso à educação. Então, você olha a população brasileira e faz o corte por estratos de idade, é impressionante como o nível de escolaridade médio dos mais jovens é muito superior ao dos mais velhos. Alguma coisa errada com isso? Não. Fantástico, maravilhoso. O problema é o seguinte, é que isso foi bom enquanto durou, mas acabou. A partir do momento em que a taxa de ocupação da força de trabalho no Brasil, que mudou vertiginosamente de 11% de desemprego para 4,5%, essa fonte fácil de expansão, de crescimento, via incorporação de força de trabalho, chega ao fim. A partir dali, já não tem mais a margem. Segundo, isso foi facilitado também enormemente por uma conjuntura internacional favorável em termos de preços de commodities, um superciclo de preços de commodities, em que o mundo atravessou,
que gerou renda domesticamente aqui no Brasil, caída do céu, sem aumento de produtividade, sem precisar fazer nada, literalmente a riqueza natural brasileira passa a valer mais, os detentores da riqueza natural, particularmente no caso da agricultura, porque de minerais ela é concentrada geograficamente, em termos de estratos de renda, mas particularmente de agricultura, as pessoas ficam ricas de repente, e aumenta a demanda por serviços, e começa a ir para os restaurantes, e começa a gastar, as cidades ficam caras, São Paulo, Rio, e não apenas, mas no interior do Brasil. Isso se expressa numa dinâmica do mercado de trabalho, o que gera emprego no setor de serviços, e tudo isso tornado possível por um período, por um simples, por efeito gravitacional, real, concreto, mas gravitacional, sem esforço nenhum, e o aumento no valor das riquezas naturais. Problema, assim como o primeiro fator que eu mencionei, isso acabou o ciclo de preço de commodities. Acabou. Os preços, felizmente, não voltaram ao patamar baixo dos anos 90. E até, do ano passado para cá, deram uma pequena recuperada. Mas não é provável que eles voltem aos patamares do período do PIB, do superciclo. Então, isso acabou. Em grande medida, eu não vou mergulhar aqui na discussão de conjuntura, porque a minha proposta é discutir os fatores mais estruturais de produtividade, foi a falta de percepção disso, da exaustão dos fatores de crescimento no período da primeira década do milênio, que levaram o governo a tentar reproduzir o que havia dado certo antes, só que dessa vez os efeitos foram contrários. Eu digo isso pelo seguinte, porque existem duas formas, basicamente, de pensar a produtividade, ou de medir, melhor dizendo. Uma delas é simplesmente pensar na produtividade do trabalhador, a produtividade do trabalho. Mas a produtividade do trabalho também depende das máquinas e equipamentos utilizados por esse trabalhador. Então, uma outra medida, que não é correlacionada, mas é diferente, é a chamada produtividade total dos fatores. Ou seja, você tenta mensurar quanto é que aumenta, qual é o aumento do produto que vai além daquilo que pode ser explicado, quer pelo aumento da quantidade de trabalho do processo produtivo, quer seja pela introdução de mais máquinas, equipamentos e outras formas de capital construído. E esse resíduo é a produtividade total dos fatores. Pois bem, já vou mostrar uns gráficos interessantes aqui, creio eu, de mensuração disso, no Brasil e no mundo. Mas antes eu quero observar para vocês o seguinte: essa produtividade total dos fatores cresceu a um ritmo de 3,5% ao ano no Brasil, no período de 1950 a 1980. Essa mesma produtividade total dos fatores, de 1980 até 2 anos atrás, caiu para 0,5% ao ano. E, nos anos mais recentes, em parte refletindo a profundidade da crise, tornou-se negativa. Hoje, se nós mantivermos a média de produtividade total dos fatores a 0,5% ao ano, combinado com baixo investimento como proporção do PIB brasileiro em máquinas e equipamentos, e levando em conta o último fator que eu quero realçar nessa introdução, que é a mudança demográfica, o Brasil não consegue crescer mais do que 1,8% ao ano. Que evidentemente é muito pouco para o que nós precisamos dentro do nosso Estado. Pois bem, qual é esse último fenômeno que eu quero realçar? Eu vou mostrar um gráfico que exibe isso de maneira claríssima. É que, para além da exaustão da história de crescer simplesmente por incorporação de mão de obra no processo de produção, nós estamos atravessando uma transição demográfica única de envelhecimento rápido da população brasileira. Nós estaremos, a velocidade de envelhecimento, de aumento na idade média da população brasileira nos próximos 20 anos,
será igual àquela na França, ela levou 120 anos. É um fenômeno, a queda brutal da taxa de natalidade, mas o fato é que o nosso país está tendo uma mudança demográfica que essas mudanças demográficas, ninguém aqui precisa ser demógrafo para entender o que eu vou dizer. Eu não sou demógrafo, mas eu acho que é fácil de entender. Toda vez que um país, que uma população passa por uma transição demográfica dessa, tem uma sequência, tem um fenômeno que é algébrico, é matemático, que é o seguinte: no primeiro momento, cai o número de crianças. Então, a pirâmide populacional, a base da pirâmide, encolhe. E durante algum tempo, enquanto essa população vai envelhecendo, o que acontece é que o país atravessa um período, do ponto de vista de relação demografia e economia, maravilhoso, que é o chamado período do dividendo demográfico, em que a parcela da população em idade economicamente ativa, que internacionalmente a faixa para isso é 15 anos a 65, durante o período, a parcela da população nessa faixa, ela cresce substancialmente. E, portanto, é maravilhoso. Quando você tem o grosso da população em idade economicamente ativa, aí o peso dos inativos, ou seja, o custo com crianças e o custo com os velhos, com os inativos, fica menor. O problema com esse dividendo demográfico, que se não tiver emprego vira um pesadelo demográfico, mas a questão é que esse dividendo demográfico, matematicamente, algebricamente, inexoravelmente, vira um problema oposto depois de alguns anos. Porque esses mesmos jovens de hoje começam a entrar na faixa economicamente inativa. E aí a dinâmica se inverte. A proporção de inativos cresce em relação à população de ativos. Quer dizer, supondo-se que não haja... por isso que no Japão é legal, o governo é obrigado a rever o sistema de pensões e aposentadorias a cada 5 anos. Para ajustar, é uma questão não apenas no Brasil, todo o espaço do mundo onde você tem sistemas de aposentadorias que passam pelo setor público, que não são aposentadorias por contribuição, mas o fato que eu quero chamar a atenção aqui, não vou entrar nisso, em reforma previdenciária, não é esse o ponto aqui, é que essa fonte de crescimento, pura e simplesmente por aumento da força de trabalho, acabou. Em termos de crescimento do PIB, hoje, o máximo com que a gente pode contar, em termos de expansão da força de trabalho, é algo próximo a 1% ao ano. A minha conta de 1,8% ao ano já inclui esse 1%. E isso vai declinar. Daqui a 25 anos, a contribuição de aumento da força de trabalho para o aumento do PIB cai para 0. Em alguns países do mundo já é negativo, como é o caso do Japão. Então, queridos, não há uma saída para a gente, a não ser reverter o quadro medíocre de evolução da nossa produtividade. Agora eu começo a chegar no meu slide. Alguns anos atrás, o banco... boa parte dos gráficos que eu vou usar aqui, eu tirei de me foram passados pelos autores de 2 relatórios que o Banco Mundial fez para o Brasil, estão disponíveis em português, inclusive, no site do Banco Mundial. Um deles sobre produtividade, o tema, e o outro sobre a questão de educação e aquisição de competências e os desafios a ser enfrentados por um país com essa evolução demográfica como o Brasil que mencionei. Pois bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso aqui é um trabalho do qual eu me orgulho muito, que eu fiz com o ex-aluno da casa, Matheus Cavallari. Foi meu aluno de graduação, nosso aluno de graduação, que foi para o mercado financeiro e depois de 8 anos virou sócio. Cara, ganhou uma belíssima grana, virou sócio na hedge fund, e depois de 8 anos disse que era suficiente, vendeu a parte dele e foi trabalhar de graça para os pobres, ou quase de graça, lá no Banco Mundial.
e trabalhou na África. Mas o que nós fizemos aqui foi o seguinte: o Banco Mundial fez um levantamento. Esse é um trabalho complexo, vocês imaginam, pegar em diversos países, mensurar a riqueza, os componentes da riqueza nos países do mundo. Riqueza, aqui, conjunto de ativos. A contrapartida de produção, produtividade, força de trabalho, capital e tecnologia são os ativos. Então, usando as técnicas possíveis existentes, o Banco Mundial estimou, decompôs o PIB e o correspondente valor em termos de ativos em 3 grandes categorias. O grande objetivo do trabalho foi mensurar o valor de riquezas naturais, o capital natural. Evidentemente que vocês podem imaginar como o Brasil aparece aí como um país rico em termos de capital natural. Para desgosto dos marxistas, talvez, mas é comum em coisas de Banco Mundial e economistas mais convencionais, tudo é capital, entendeu? Não é só capital dinheiro, a qualificação do trabalhador é capital humano. O petróleo que esteja disponível para extração, não é o petróleo lá embaixo, mas o petróleo que esteja disponível, tornado disponível, é capital natural. Máquinas, equipamentos, construção, isso é o que é chamado capital produzido. Agora, sabe o que acontece? É que tem um pedaço, tem um componente do PIB que, na falta de nome melhor, os economistas chamam de ativos intangíveis, que são o correspondente ao quê? São a contrapartida ao que eu já mencionei como produtividade total dos fatores. Tem que ver. O correspondente à produtividade total dos fatores. E o que esse gráfico mostra é a decomposição da estrutura da riqueza nos países. Esse é um snapshot em 2005. Esse trabalho foi, inclusive, atualizado e não deu tempo ainda de incorporar as minhas coisas. Agora, foi divulgado agora em fevereiro, mas se vocês quiserem ter uma versão mais atualizada dessas estimativas, está lá no site do banco, The Wealth of Nations, a riqueza das nações. E o que ele mostra é o seguinte: aqui você tem os países médias representativas dos 4 grupos, dos 4 tipos de países de acordo com a classificação do Banco Mundial. Países de baixa renda, os países de renda média divididos no grupo de menor baixa renda média e alta renda média. O Brasil está ali no alta renda média, Brasil, China, México, são todos ali no alta renda média, e os países de renda alta. Observem o percentual monstruoso da riqueza intangível, dos ativos intangíveis, do capital intangível, da produtividade total dos fatores na explicação não apenas da renda desses países, mas também da sua evolução. Observem como na transição, e a propósito, o lower middle income ali está meio viesado porque ele tem a China ali, na época em que, em 2005, a China ainda estava ali, e a China teve um crescimento muito carregado de capital produzido. Então, a China, digamos ali, introduziu um viés para baixo ali na importância do capital intangível. Mas o fato é que mesmo ali, mesmo com o China dizendo, vocês olhem que o grosso do que explica a evolução da renda dos países não é nem natureza, nem capital produzido, não é máquina e equipamento, não é construção. É algo que, inclusive, os economistas mais sensatos, na verdade, um grande economista chamou uma vez, a medida da nossa ignorância, porque a discussão toda é o que é que determina aquilo ali. Eu estou querendo fazer o ponto, que aquilo ali é produtividade. Não há caso, jeito de crescer qualquer país, sair da pobreza, da miséria e chegar lá em cima sem algum tipo de produtividade. E é produtividade, principalmente produtividade total dos fatores, porque não é o capital produzido, não é acumular máquina,
não é investimento de capital físico que leva à evolução. Quer dizer, ali não é demanda efetiva, não é demanda efetiva que vai fazer aquilo. Demanda efetiva certamente vai ser importante para impedir que os países atravessem períodos de estagnação por falta de demanda efetiva, mas a rigor, os limites de crescimento secular, eles são dados pelo que acontece com a produtividade. Isso, aliás, é um outro gráfico. Isso eu aproveitei nos meus trabalhos. Esse é um trabalho que está disponível, que mostram, por exemplo, no período de 95 a 2005, como o fenômeno de expansão da renda, no caso mais exitoso nos últimos tempos, que é do Pacífico e do leste da Ásia, se explica por produtividade. A América Latina, a despeito do baixo desempenho em termos de capital produzido, baixa taxa de investimentos, mas o que cresce significativamente é por aumento de produtividade. Aquilo aí o Brasil não é, aquilo é principalmente dos nossos vizinhos, não nós, viu? E vejam como MENA quer dizer Middle East, North Africa, Sul da Ásia e África subsaariana, como os outros casos. Então, o segredo, a explicação está ali, naquele componente de produtividade. Tudo bem. Então vocês voltam para a pergunta, tá bom, e o que é que determina a produtividade? A produtividade evolui como resultado da introdução de inovação de processos, de produtos e o outro fator, que é o da realocação de recursos, da alocação de recursos, máquinas, equipamentos, mão de obra e assim por diante, da melhor forma possível. Antes que vocês comecem deixa eu me explicar que quando nós falamos de inovação aqui, inovação não quer dizer inovação quer dizer que todo mundo faz iPad ou faz iPhone? Não. Inovação, no sentido amplo, significa você introduzir formas melhores do que as prévias na produção, ou produtos com qualidades melhores do que os anteriores, ou processos melhor administrados. Inovação tem um sentido amplo para o que importa aqui. Aliás, até porque o que será característico principalmente para os países que vêm de trás, ele vai ser principalmente inovação de processos e produtos, utilizando tecnologias, aprimorando, adaptando, criando um conteúdo próprio, local, a tecnologias que existem. Para um Brasil onde você tem Embraer, inovadora, na linha de frente, o grosso das coisas que se faz no Brasil vai ser, tipicamente, não de gerar inovação no fronteiro, mas o de uso de tecnologias existentes. E tudo bem se esse uso significa, com o tempo, aumento de produtividade. Mas um outro fator importante também é a alocação de recursos. E aí cabe diferenciar que inovação, inclusive realocação de recursos, acontece em vários níveis, dentro de cada empresa, entre empresas, quando, por exemplo, um mecanismo fundamental aí é o mecanismo da seleção competitiva. É um diabo do mercado, um mercado cruel, um mercado que, quando funciona, pune os menos eficientes e permite aos mais eficientes a crescer a sua parcela do mercado, a chupar os empregados da menos eficiente, a absorver os mercados da menos eficientes e, em sendo assim, acontecendo isso, a média de produtividade sobe. Isso é um mecanismo aliás, não há um caso sequer de sucesso de desenvolvimento na história recente da humanidade em que, independentemente de você ter políticas públicas mais ativas ou menos ativas, não há um caso sequer
em que tenha ocorrido sucesso sem que tenha concorrência. Vocês vão ficar meio espantados com os números que eu vou mostrar aqui, da falta disso aqui no nosso país. Né? Agora, uma outra fonte de aumento de produtividade também é a mudança estrutural. Quando você desloca fatores de produção de um setor para outro, e onde por questão de características setoriais intrínsecas, há um aumento de produtividade, ou pelo menos o valor da produtividade. Esse é basicamente o modo clássico de ampliação da produtividade para os países de renda baixa, para aqueles patamares médios que nós mencionamos. Isso é o que há em comum, a mudança estrutural, entre, se espantem com essa, o que há em comum. Japão no pós-guerra, Brasil de 1950 a 1980, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, China e Hong Kong, China. Obrigado, Banco Mundial. Perde emprego se não disser Taiwan, China e Hong Kong, China. Vocês são testemunhos que eu disse, está gravando aí. Tem uma coisa em comum entre eles, até o final dos anos, até meados dos anos 80, e é a mesma coisa que ocorreu na China nos últimos 30 anos. É um processo de mudança estrutural, em que você pega uma parcela grande da população que estava aprisionada em atividades de subsistência, ou abaixo da subsistência, e as transfere para ocupações com atividades sem grandes requisitos de mudança de competências e de educação, para atividades que usam tecnologias padronizadas, em geral vindas do exterior, naturalmente vindas do exterior, e usando equipamentos. Essa foi a maravilha. É claro que vocês estão imaginando aqui que o cara está falando em indústria manufatureira. No caso dessas economias todas. Mas não é o único. No Caribe, se teve essa transição, essa mudança estrutural, não para a indústria, mas para alguns serviços. O fato é que essa mudança estrutural é que explica, porque eu cresci, você não tem a menor ideia, porque isso é muito distante da sua idade, quando eu cresci ouvindo falar, lendo, sobre o milagre japonês e o milagre brasileiro. Depois, me preparando para fazer a minha tese de doutorado aqui, estou escrevendo um capítulo de um livro que ganhou um prêmio no Brasil, em que tem dois colegas autores aqui, Ana Lúcia e Mariana ali, grande livro aquele, editado pelo professor Suligano. Eu li sobre o milagre coreano. E depois, li sobre o milagre. Não tem nada de milagre. O que esses países todos apresentam é um aumento brutal na produtividade total dos fatores por esse simples deslocamento de mão de obra dessas atividades de subsistência para atividades tipicamente industriais, urbanas, em que a produtividade total dos fatores deles sobe brutalmente, porque embora tenha um componente de capital produzido, de capital fixo, de máquinas de equipamento e construção, eles, na verdade, lidam e aumentam a produtividade pela tecnologia que está incorporada nos processos de produção. Problema. Tudo depende. Bom, esse processo também tende a uma exaustão. A partir do momento em que a parcela da população que pode fazer essa transição é feita, né? E na medida em que você começa a ter que fazer um movimento para estágios mais avançados na cadeia de valor, onde a tecnologia é menos padronizada e onde os skills e onde a qualidade da mão de obra começa a importar, aí esse modelo já não é mais suficiente para gerar esses milagres. E uma diferença importante aí é a seguinte: enquanto esse processo se dobrava no Japão, a evolução educacional da população e a preparação para a fase seguinte permitiu ao Japão transitar para a tecnologia.
Enquanto esse processo se exauria, na Coreia, a preparação educacional, o regime de concorrência e a adaptação dos instrumentos de política industrial, saindo do modelo anterior de oferecer subsídio e tarifa para a indústria pesada, e caminhar para coisas mais horizontais e apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento na Coreia, a Coreia pôde passar para a fase seguinte. Nós não. Primeiro, nunca demos a devida, não aproveitamos aquele período anterior para melhorar brutalmente a qualidade da base educacional como esses países fizeram. Então, como eu disse agora, evoluindo no acesso. Um baita acesso como o senhor tem de autobus no Brasil. Mas quando você faz comparativamente, é um vexame o que nós fizemos com a nossa população. Além disso, nós metemos os pés pelas mãos com a crise externa antes de se completar até o processo de transição. Não estou dizendo nenhuma novidade para vocês, não. Tem um cara que ganhou um prêmio Nobel, Sir Arthur Lewis, descrevendo nos anos 50 esse processo que ele chamou na época de desenvolvimento com mão de obra ilimitada. Muito bem, mas não dá para negar a mudança estrutural. A questão é que, como eu disse, mudança estrutural serve por um tempo, ela serve parcialmente, mas a partir de um certo momento, queridos, você tem que ter produtividade nas atividades existentes. Você passa a ter os aumentos de produtividade dependendo cada vez mais de certos fatores horizontais, de certos fatores que são comuns a setores. Isso é importante realçar pelo seguinte: tecnologia, quando eu penso em tecnologia na produção de um componente eletrônico na cidade de Campinas, perto da Unicamp, eu estou pensando num processo em particular, onde se terá lá tecnologias vindas de fora daquele processo, muito provavelmente parcela da tecnologia de fora de países mais avançados, com tecnologias locais, porque, inevitavelmente, todo e qualquer processo de produção em particular tem uma natureza idiosincrática e há um componente de conhecimento que é tácito, que só é desenvolvido localmente. Portanto, guardem isso. Essa é uma falha frequente que eu vejo em economistas no Brasil. Não só no Brasil. Mas quem não trabalha adequadamente acha que progresso tecnológico, acha que aumento de produtividade é uma coisa que acompanha com uma sombra instalar máquina e equipamento. Isso é no máximo algo razoável para a segunda revolução industrial, para os processos fordistas, em que tudo estava encaixado nas máquinas e o papel do trabalhador era como aquele do filme do Charles Chaplin, uma coisa mecânica, um subproduto da máquina. Mas nem ali essa imagem de que a produtividade depende de máquinas e equipamentos vale, porque você tinha, como tem até hoje, eu vou dar um exemplo aqui de já, processos de produção muito parecidos, mas com produtividades muito diferentes. Porque, no fundo, a produtividade depende de um bocado de coisas inteligíveis, inclusive capacidades gerenciais, inclusive o capital humano em certos processos incorporado na mão de obra, ativos, capacidades organizacionais mais coletivas. Então, o investimento não pode reduzir a bens de capital. Assim como também, vou dizer uma anátema, justamente por tudo isso que eu estou dizendo, um derivativo, não adianta, não é suficiente você simplesmente instalar um processo de produção no país. Tem gente que acha, que não é o seguinte, vamos lá, dá um subsídio do BNDES, dá lá uma isenção tarifária de tributo, dá lá uma proteção, uma tarifa, aí o cara vem e, quem sabe assim, oferece um mercado cativo, e aí o cara vem e instala uma planta de produção de robô lá em São Paulo. Pronto, estamos bem. Não, porque a simples instalação ou a proteção do que existe
o problema não é o capital físico, não garante que o componente básico e idiosincrático se desenvolva e que a produtividade seja suficiente para, inclusive, em algum momento no futuro, tornar desnecessário aquele suporte todo que eu mencionava. Então, o meu ponto aqui é que, em grande medida, um fator importante é a presença de fatores horizontais. Skills. Skills da educação, de uma parcela grande da força de trabalho. Infraestrutura. Infraestrutura é o caso que serve a múltiplos setores. Então, a ausência ou a presença de infraestrutura cria um peso ou uma vantagem enorme para uma amplitude grande de produtos. Ambiente de negócio, que custo de transação está aí, epa! Que coisa! Pois é, porque na medida que você tem o pleno desenvolvimento de uma economia complexa, com processo de produção complexo, isso significa dizer um crescimento na intensidade de transações entre empresas e na relação entre empresas e o setor público. Pois bem, quanto mais altos forem os custos de transação, quanto mais duro, menos favorecedor e complexo e custoso for esse ambiente de negócio, maior o peso disso sobre a produtividade. Vocês vão ver, já estão chegando aqui, porque eu vou falar bastante disso no caso brasileiro. E, indiretamente, a qualidade do gasto público também afeta a produtividade. Deixa eu mostrar agora algumas coisas aqui que podem talvez surpreender vocês. Esse é um estudo específico que foi feito por um colega do Banco Mundial, comparando duas plantas que produzem o Toyota Corolla. São, em grande medida, essas duas plantas, a planta da Toyota Corolla, aqui no Brasil e no Canadá, estão hoje no estágio, em termos de capital produzido, de capital físico, e tecnologia, razoavelmente similares. Ainda tem coisas que a Toyota no Brasil gostaria de importar, mas não pode, mas as plantas são parecidas. Olha que impressionante. A produção na planta Toyota Corolla no Canadá é 3 vezes mais do que a brasileira. Isso, inclusive, permite que os salários vendidos em reais sejam 3 vezes mais no Canadá. E, no entanto, o preço no Canadá é menor. Isso não se reflete nos preços do Toyota Corolla no Brasil. O preço no Canadá é mais ou menos a metade do preço no Brasil. A explicação disso aqui está em tudo que determina a produtividade total dos fatores nessas duas fábricas, que você não vai conseguir explicar por máquina de equipamento, não vai explicar por tecnologia padronizada, vai explicar por tudo aquilo que está fora. E isso aqui é só para ver como a China já está nos ultrapassando. Nós estamos deixando para trás aqui, inclusive por esse Chile, Turquia, ainda está lá embaixo, Indonésia e China, mas no final da China. Mas o que eu quero mesmo mostrar é isso aqui. Isso aqui mata a ideia de que o problema do Brasil é o que o Brasil produz, é a composição setorial. Nosso problema, a desindustrialização brasileira é reflexo, ela não é causa. Isso aqui esse exercício de simulação já foi feito por bastante pessoas, eu selecionei esse, porque é também feito por uma ex-aluna daqui, a Fernanda de Negri ali, aluna de mestrado aqui, e a Fernandinha, junto com o pessoal nesse trabalho, fez o seguinte: pegou os dados descentralizados de empresas e setores e fez 2 simulações. O seguinte, vamos supor, isso é dados para 2009, vamos supor que o Brasil tivesse a mesma estrutura ocupacional de emprego em cada um desses países aí. Mesmo emprego na indústria, mesmo emprego na agricultura, mesmo emprego em serviço, isso, aquilo, mas com a produtividade que a gente tem hoje. Aí, olha o interessante. A produtividade agregada no Brasil, nesse caso, cairia se fosse a estrutura produtiva, a estrutura do emprego chinês,
os chineses ainda estão atrasados nesse aspecto em relação a nós. Mas olha que, de fato, aumentaria um pouco. O México está, aparentemente, tem uma estrutura de ocupação do trabalho e de emprego, aparentemente, melhor do ponto de vista de produtividade que a nossa. Agora, observe, na Alemanha e nos Estados Unidos, de fato, a nossa produtividade, se a gente produzisse o que produzem nos Estados Unidos, a nossa produtividade agregada, na média, seria 68,3%. Está aí feita a demonstração, a ilustração do impacto da mudança estrutural. Embutido aí que a gente perdeu o emprego industrial, etc. Agora, faça uma outra simulação. Mantenha a estrutura de emprego do Brasil. Agora, emprego como ele está. Tanto na indústria, agricultura, a mesma. Pega setor por setor. E suponha o que aconteceria se em cada um desses setores a produção do Brasil tivesse a produtividade dos Estados Unidos. Olha só o que acontece. A produtividade agregada brasileira seria 576,9% maior. O nosso problema é menos do que o Brasil produz, mas como nós produzimos? Essas são outras estimativas feitas no trabalho do Banco Mundial. Na verdade, as mudanças na composição estrutural do Brasil não são elas que explicam o baixo crescimento de produtividade. Sinto muito, mas a queda de produtividade do Brasil não é por causa de desindustrialização. Desindustrialização está ocorrendo pelo péssimo desempenho de produtividade entre outros fatores. Além do fato que a gente agora tem que concorrer no quadro, tem um trabalho interessantíssimo feito publicado recentemente na revista Economia Política, pelos professores Fernando Sartre e Sérgio Natuca daqui, que trouxeram para um debate no Brasil sobre desindustrialização um ponto óbvio que cita o resto do mundo, que uma coisa é você ter indústria manufatureira quando você é o único país na periferia ocupando esse espaço, quando você tem que concorrer com os danados dos asiáticos e com os miseráveis da Índia. Mas o problema, o fato, é quando você mensura, a gente tem um problema geral. Não é o fato de desindustrializar que pensa que aquela produtividade total dos fatores está aí. Nós temos um problema de baixa produtividade, como eu disse, generalizado em todos os setores. Bom, então vocês vão dizer, ok, Canuto, so what? Então o que é que faz agora? Deixa eu tratar aqui pelo menos 3 caminhos, 3 fatores que ajudam a explicar de natureza horizontal e que ajudam a explicar, portanto, o péssimo desempenho da produtividade, mas que também, justamente se forem abordados, terão um efeito positivo sobre a evolução da nossa produtividade. O primeiro, óbvio, é o efeito sistêmico sobre a produtividade do baixo investimento em infraestrutura no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, os técnicos de infraestrutura do Banco Mundial, pessoal de energia, transporte, eles são os engenheiros. Eles estimam, grosso modo, que pura e simplesmente para manter a infraestrutura no Brasil, a gente precisa ter pelo menos 3% do PIB ao ano em investimento em infraestrutura. Olha, eu estou falando de 3% ao ano para manter a coisa precária que a gente tem. 3% ao ano. Desde 2000, a média tem sido um investimento em infraestrutura no PIB brasileiro de 2,5% ao ano. Ou seja, desde 2000 a gente está comendo uma infraestrutura que é precária. Isso varia de setor para setor. Nós melhoramos bastante, mas ainda estamos longe do ótimo em telecomunicações, melhoramos em energia, na verdade não estamos de todo mal, temos uma matriz limpa, mas no caso de transportes e de saneamento, nós estamos horrorosos. E aí você tem um problema que é o seguinte, eu gosto de citar um exemplo que eu vou dar agora porque ele é no ponto do que eu quero dizer.
2006, o Banco Mundial fez um estudo sobre a competitividade do Brasil e fez um estudo especial sobre a produção de soja no Brasil. E naquele momento, meados da primeira década do mundo milênio, o Brasil já estava concorrendo na ponta, o primeiro lugar na produção e na exportação de soja com os Estados Unidos. Interessante. Isso, apesar do fato de que, por conta das condições de logística, de armazenamento e de dificuldades de transporte de soja, a produção, 30% da produção de soja no Brasil estava sendo perdida. 30%. Escute, é 30% de gasto, jogada no lixo, no ralo, por falta de infraestrutura. Os exemplos se multiplicam. O desperdício de tempo de trabalho, de mão de obra, pela falta de investimentos adequados em mobilidade urbana, são tão óbvios que eu não preciso reforçar aqui. Então, a carência de investimentos, a ausência de investimentos em infraestrutura, cobra um pedágio generalizado em termos de desperdício dos veículos. Tem um efeito sobre a produtividade. Agora, o problema é o seguinte: voltou o gasto público, e o problema é que não. Nós, 70% daqueles 2,5% vem do setor público. Aliás, na região a gente já tem exemplos de outros países, como Chile e Colômbia, onde a combinação público-privada já permitiu a participação maior no financiamento e na gestão de alguns projetos de infraestrutura pelo setor privado. É possível, mas no Brasil ainda é 70% do setor público. E aqueles investimentos precários do setor público se deram enquanto os gastos primários do governo, com proporção do PIB, subiam de 22% em 91 para 36% em 2014. Então tem alguma coisa errada com a qualidade do gasto público. Não pode ser. Estou dizendo que vai gastar isso em infraestrutura, mas falta de gasto público aqui não foi. Além dos problemas de qualidade dos projetos de investimento, o TCU fez um trabalho muito importante, fez uma avaliação dos processos decisórios. Nem preciso botar a palavra C aqui, eu nem preciso mencionar corrupção. A corrupção é reflexo da carência de preparação de quadros na escolha de projetos. As coisas foram apontadas na auditoria feita pelo TCU. E, evidentemente, falta de planejamento, você tem projetos que são inevitavelmente translocais, que cortam regiões, mas que são fragmentados de acordo com negociatas políticas ou de outra natureza entre partes diferentes. O fato é que a qualidade dos nossos projetos... Olha, para vocês terem uma ideia, é uma estimativa feita pelos engenheiros da transporte do Banco Mundial. Se a gente tivesse o fato da gente não ter um sistema multimodal que aproveite melhor a proporção no capital natural entre rios e área física, nos cobra um pedágio, com essa ênfase em transporte rodoviário, nos cobra um pedágio todo ano, um pedágio de 1,4% do PIB. Bom, ambiente de negócio. Espero não estar me alongando demais, mas... eu já mencionei no ambiente de negócios, custo de transação. O problema é que um péssimo ambiente de negócios cobra um pedágio das empresas e cobra um pedágio do país. O tempo que você é obrigado a gastar no Brasil para cumprir com suas obrigações tributárias. Não estou falando aqui da carga tributária, estou falando do ano. O tempo que você gasta. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, acho que resume bem meu curso do Business. Muito antes de escândalos. Lá estava eu uma vez num grande seminário para investidores interessados no Brasil, em Nova York, quando falou
o CEO da JBS. JBS. Isso é bem antes do escândalo. Aí o CEO da JBS virou para a plateia e perguntou assim. Bom, ele disse, nesse momento nós já temos, a JBS já tem um faturamento nos Estados Unidos equivalente ao faturamento que eles tinham no Brasil. Uma diferença, evidentemente, que no Brasil é onde estava o grosso da produção deles e assim por diante. Então, a natureza da base do faturamento era diferente. Mas eles tinham sua forma de dizer como os negócios deles já tinham se expandido para os Estados Unidos e outros países. Aí ele vira para a plateia e pergunta, sabem quantos advogados nós temos, o Grupo JBS tem aqui nos Estados Unidos, para lidar com questões trabalhistas, contratuais, legais, tributárias? Sim. Sabe quantos advogados nós temos, advogados e contadores nós temos no grupo no Brasil? Vamos ver se alguém chuta aí. Alguém quer estar? 200. Veja, isso é gente talentosa, isso é capital humano, que é gasto utilizado em coisas que não agregam valor. E a mesma coisa se repete em todas as faces. Tem uma coisa que o Banco Mundial fez, e eu sei que vai ter alguém que vai perguntar sobre isso, o Doing Business, que pega a vida de uma empresa e separa em 10 etapas. Abrir a empresa, fechar a empresa, como resolver uma situação judicial de falência, como acessar energia, como fazer uma construção, como adquirir um bem, um insumo, como contratá-lo, demitir alguém, todas as dimensões da empresa. E aí o Banco Mundial contrata escritórios em cada um dos países, em 189 países, e todo ano esses escritórios reproduzem, simulam o que é fazer essas tarefas no país. Isso constrói um indicador de tempo e de custo de fazer negócios no país, e os países são ranqueados, tem um ranking para cada uma dessas direções e tem um ranking global que é uma média aritmética simples dos 10 fatores. O Brasil tem um péssimo desemprego, eles todos, se você um gráfico que vai mostrar. A licença de construção, que é o dobro dos nossos vizinhos, o triplo dos países da OCDE. O tempo. Alguém pergunta por que os juros são altos no Brasil. Tem muitas razões para isso, claro. Não vou exaurir tudo, mas eu vou dar uma importante. Sabe qual é o percentual médio de valor que um credor obtém de volta em situações fragmentárias no Brasil? Você financia 100 milhões de dólares para alguém, um investimento. Tem sempre uma proporção lá de empresas que vão falir faz parte da economia do mercado. Então isso ainda no preço, aqui na conta prévia, no prêmio de risco que o credor vai imputar para emprestar 100 milhões de dólares para você. Pois bem, a média de recuperação desses 100 milhões no Brasil é de 17%. Então, na média, se a empresa falir, você pode esperar, mais ou menos em média, ter de volta 17 milhões dos seus 100 milhões. Sabe quanto é na OCDE? 75%. Sabe quanto é no Chile? 33%. Isso decorre justamente da ineficácia. O tempo médio para resolver uma pendência dessa. Nós temos um sistema que eu estou escolhendo apenas aqui se vocês entrarem lá no Doing Business para o Brasil, vocês vão ver lá o que eu estou dizendo. Isso com consequência negativa para a produtividade, porque eu disse que ele subtrai produtividade, não só em nível das empresas, mas também do conjunto de recursos produtivos, porque você tem recursos humanos e materiais que poderiam estar fazendo coisas que agregam valor, poderiam estar tendo melhores empregos do que aqueles que são de enxugageira ou de cuidar de relações institucionais. O Brasil tem umas jabuticabas, por exemplo, as corporações do Brasil, mas essa é fácil de entender,
É um dos poucos lugares do mundo onde um vice-presidente para relações institucionais ganha muito mais do que um vice-presidente responsável pela gerência da produção. Tem mais coisa aí, evidentemente, mas o fato é que e se tem um capítulo do Doing Business onde a coisa é complicada no Brasil, é o do comércio exterior. Aí eu vou tocar num ponto muito sensível. O Brasil, entre os seus pares, em termos de nível de renda, em termos de grau de desenvolvimento, em termos, mesmo descontando o tamanho do Brasil, porque o tamanho tende a levar um fechamento maior, quanto às economias de escala, mesmo descontando o tamanho do Brasil, mesmo descontando a posição geográfica do Brasil, o Brasil é a economia mais fechada de todas o mundo na sua faixa. Isso cobra um pedágio, isso cobra um preço. Cobra um preço porque dói a concorrência. Lembra aquela seleção que eu estava mencionando? Porque ela leva, eu vou dizer, eu gosto de citar pelos exemplos. Alguém vai falar aqui, alguém quer citar um exemplo de sucesso no Brasil? Em termos de produtividade, de competitividade lá fora, capacidade de concorrer com os melhores do mundo? Vamos lá. Embraer, alguém falou Embraer? Isso. Bietron? Perfeito. Agricultura em geral. Eu vou dar um outro. Petrobras, antes de ser submetida a conteúdo local da época pré-sal, antes da era pré-sal, e antes de ser submetida a uma série de investimentos de natureza ruim, duvidosa, tanto ao ponto que a Petrobras agora teve que scrap o balanço 100 bilhões de reais em termos de valor de investimentos que estavam na carteira, porque na verdade não são. Petrobras, ali até 2007, quando o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento me carregou da minha função no board para ser um dos vice-presidentes dele, aí foi quando eu mudei para o estado no BID. Aí o presidente, que é colombiano, falou assim: Canuto, eu queria que você me fizesse um favor. Eu queria que você preparasse uma notinha, conversa lá com você, meu amigo José Célio Gabriel, eu quero que você escreva uma nota explicando como é que a Petrobras, porque a Petrobras, naquele momento, não devia nada norueguês no mundo, na capacidade de explorar petróleo, prospectar, e explorar petróleo em alto mar, enquanto que Pemex estava lá mofando, declinando, e PDVSA em trajetória de autodestruição. Eu disse: eu quero levar isso lá para a Colômbia, porque tem uma discussão lá sobre o regime regulatório da Ecopetrol, que é a petrolífera colombiana. A coisa destacada na minha notinha, que foi uma das várias coisas que entraram na discussão da Petrobras, é o seguinte: Petrobras tem que concorrer no mercado doméstico. Mas a Petrobras está autorizada a se abastecer dos componentes, das sondas, dos serviços, da mão de obra que precisar, onde quiser no mundo. A mesma coisa. Bom, gozar, aí acontece isso. Não por causa desse trabalho, evidentemente, mas o fato é que a Colômbia mudou o regime deles. Não muito tempo depois, de repente a Ecopetrol estava com um valor de bolsa maior que o da Petrobras. Nós fizemos um investe no caso da Petrobras. O que é que Petrobras e Embraer, essa Petrobras anterior e Embraer tem? Exatamente a mesma coisa! A Embraer só é capaz de concorrer com o Bombardier e de ser animada a chegar lá Boeing querendo de concorrer com o Boeing, porque nos aviões de alcance médio a Embraer começa, inclusive, começa a beliscar o mercado da Boeing, etc. e tal, porque a Embraer
foca em atividades que são de alto valor agregado, a capacidade de projetar o avião, a capacidade de produzir, de montar, mas a Embraer é autorizada a comprar o que ela quer, onde quiser no mundo. Aí vem o motor da França, vem engrenagens que vem da Inglaterra, tem componente coreano, o escambau. Ou seja, a Embraer, Petrobras anterior, a agricultura brasileira, inclusive a etanol, eles são as exceções que confirmam a regra do que eu estou dizendo. Fechar, botar tarifa e achar que proteger para o mercado interno é uma garantia de aumento de produtividade e de expansão, de aquisição de competitividade, a experiência concreta mostra exatamente o oposto. No entanto, deixa eu uma coisa interessante seguinte. O Banco Mundial construiu uma base de dados, é uma survey que mensura por alguns parâmetros, é coisa de pessoal de business administration, qualidade de gestão das empresas e a dispersão da qualidade de gestão das empresas nos diversos setores, nos diversos países. E é interessante que, evidentemente, o caso dos mais exitosos, nesse sentido, que é a fronteira dos Estados Unidos, tem uma distribuição razoavelmente normal. No entanto, países como China, México e principalmente o Brasil, percebam como tem uma sobrevivência, como tem uma preponderância, como uma moda está mais para o lado de empresas ineficientes. A taxa de sobrevivência de empresas ineficientes no Brasil, ela é maior do que... Deixa eu tentar encontrar outro gráfico aqui. Não é que eu não tenho esquecido. Senão eu vou ficar devendo. Isso aqui são... peraí. Eu acho. Não, acho que acabei perdendo. Fica para outra vez. Mas é um gráfico que mostra a distribuição de produtividade e de qualidade de gestão de outros fatores no Brasil. E eu posso afirmar para vocês o seguinte. Na amostra de países, 34 países emergentes utilizados para aquela survey, o Brasil é aquele no qual a sobrevivência de empresas menos eficientes é a maior. Falta a concorrência no nosso país. Ou a concorrência não é suficiente para promover, lembram daquela seleção, lembram daquela ganho de produtividade entre empresas quando as mais eficientes ganham, roubam o mercado, parcelas de mercado e fatores de produção que chupam das menos eficientes? Esse sistema, o mercado não opera a pleno vapor no Brasil. Isso tem um preço em termos de produtividade mais baixa do que a que poderia ser. E parte pelo ambiente de trabalho, e parte pelo fechamento comercial. Quando você leva em conta controle do Estado, barreiras de entrada e a concorrência, barreira de comércio e investimento, a gente perde, ou pelo menos ganha, de China e Índia, mas China e Índia tentam compensar essa desvantagem por outros fatores. Mas definitivamente as nossas tarifas são as mais altas do mundo, tarifas efetivas. Evidentemente que o Brasil tentou compensar o custo do Brasil com subsídios, isenção tributária e benefícios. Só que, como você não altera de fato na base a rentabilidade desses investimentos, a gente viu recentemente, agora vai ser, agora é provocação mesmo, mas eu era staff do Banco Mundial e tinha um brasileiro representante na época, e aí, 2013, a gente dá para os caras financiamento subsidiado pelo BNDES, a gente dá para os caras isenção tributária, a gente dá para os caras proteção de mercado com política de conteúdo local, a gente dá para os caras garantia de financiamento para o consumo produtivo e os caras não investem. Literalmente, se na base a perspectiva de rendimento de retorno
quando leva em conta custos, preço vai crescer. Você pode dar demanda que for. Você pode dar demanda, mas se o retorno for negativo, você não vai investir. Então você fica só lá com a demanda. A demanda e inflação. Eu, em 2014, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, eu estava participando de um seminário, de um workshop na Universidade de Lausanne sobre Brasil. E aí eu estava numa mesa com um CEO de uma empresa brasileira, grande empresa, que faz produtos com base em recursos naturais, a física também não é o cara, também não é necessário. Então o cara começou a falar, o cara meteu o pau no Bolsa Família, meteu o pau, e o cara vendendo a empresa dele, lá para o pessoal, vem aqui, eu até brinquei com ele depois. Olha, a nossa empresa acontece de estar no Brasil, mas não tem nada a ver com o Brasil. Nosso produto é exportado, receita em exportações, a gente não sei o quê, então essa coisa de Brasil aí não contamina a gente, não. Meu produto é bom, compre minhas ações, não sei o quê. Eu fiquei assim, cacete, a única coisa faltou dizer o produto natural lá, que aqui pelo menos é do Brasil, né? Aí, à noite, estou no hotel, posto lá, o cara, aí, estávamos no bar do hotel, no whisky outro. Aí, eu viro pro cara e falo, escuta, você pegou do BNDES para esse projeto, né? Aí o cara tomou um gole e disse assim, eu tomei. Estava lá, era mais barato do que os outros, então eu substituí o financiamento do cara do mercado pelo financiamento do BNDES. Mudou a disponibilidade do dinheiro? Não alterou em nada o tamanho do projeto do cara. Quando o cara está Augusto, quer dizer que não tem nada a ver com o Brasil. O ponto é o seguinte: ou você tem aumento de produtividade, ou você tem perspectiva de retorno, de lucro com o investimento, ou não adianta você dar subsídio escambau. Você só tem, em grande medida, o que vai acontecer conosco. Nós tivemos um período em que foi a bateria de mecanismos. Veja a magnitude. O volume estimado do subsídio correspondeu a algo em torno de 4,5% do PIB em 2015. Sabe quanto a gente gasta com Bolsa Família? 0,5% do PIB. Fechamento comercial, assim como esse tipo de política, se ele não tem a alteração da base de produtividade e da perspectiva de retorno, em relação a custos, os investimentos não saem e não evoluem. Estou caminhando para o fim. É evidente, me desculpem se eu estou falando aí, desculpem, quando eu me empolgo. 1h20. 1h20 que eu estou falando já? Uau. Desculpem. É evidente que a questão da educação também está aqui o gráfico da mudança populacional. Então aqui, estamos no meio da fase do dividendo demográfico. Já está acabando, já a gente chega no estágio em que a população vai estar mais velha. Como eu disse, o fator horizontal, educação. Olha, interessante, nós melhoramos a escolaridade média da população adulta, mas o efeito disso em relação à produtividade tem estado abaixo de outros casos. Escuta só, e é principalmente na questão de dinheiro não. Proporcionalmente, vocês podem ver nesse gráfico aqui, o Brasil, como proporção do PIB, já gasta mais do que todos os seus países na educação, só que ele gasta mal. A gente não gasta com resultado. Mas eu não vou abrir essa discussão de produção. Ao mesmo tempo em que a gente está tendo eu tenho certamente, vocês já se apontaram com essa discussão, uma transformação brutal no processo de produção. Indústria, como a gente a conhecia, não existe mais. Ou ela está a caminho de migrar. Hoje, a fronteira entre indústria e serviços, ela é cada vez mais difícil de demarcar, não apenas pelo conteúdo de serviços embarcados nos produtos industriais, ou, na verdade, com os produtos industriais servindo de veículo para o serviço. Quando o valor agregado nisso aqui não é
no equipamento, mas é no serviço que os apps aqui me proporcionam. O que se aplica a todo produto, de tal maneira que essa curva do sorriso é clássica, ela é ótima representação do seguinte: se você pensar nas cadeias de valor dos anos 70, a parcela no valor total do produto, do P&D, do design, assim como dos serviços de venda e de marketing, você tinha mais ou menos essa curva conforme está ali no sorriso amarelo. Hoje, e cada vez mais, esse U se estreita como na curva azul. Ou seja, o lugar onde você tem valor, onde você tem geração, captura de valor, ele é cada vez mais em serviço, inclusive na agricultura. Você pensa na agricultura, o valor de uma flor, de uma rosa que eu compre para minha querida esposa perto da época de Natal, lá nos Estados Unidos. O que tem ali de valor na agricultura? Agora, o valor que tem ali dentro do serviço de estimativa meteorológica do melhor momento de cortar, de pegar a flor, da melhor forma de transportar, da melhor forma de acondicionar, é que explica o grosso do preço daquela flor que eu comprei. Isso é agricultura. A diferença na produtividade agrícola de você ter o manejo das previsões meteorológicas, da tecnologia que vai embutida nos insumos, na verdade, mesmo na agricultura, a agricultura moderna, ela é cada vez mais carregada de serviços. Se aplica para a agricultura, também é o caso de tudo mais que se produz. E os requisitos educacionais, inclusive, disso, são bem diferentes. Não vai adiantar mais ter aquele operário mecânico que faz a coisa de baixa qualificação. As implicações da digitalização sobre os requisitos educacionais, eu nem preciso dialogar muito aqui, porque elas são relativamente óbvias. Portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: se nós quisermos retomar uma senda de voltar a crescer a taxas significativas, muito acima de 1,8% ou 2% ao ano, de maneira sustentável, e com redução de pobreza, ou nós enfrentamos esses grandes obstáculos horizontais ao aumento de produtividade do brasileiro, nós não vamos chegar lá. Nós vamos repetir a trajetória que tem sido medíocre. Eu mostrei para vocês a evolução de produtividade do Brasil. O Brasil está na mesma faixa da renda média norte-americana de 30 anos atrás, enquanto outros evoluíram. Ou a gente mexe nesses fatores, ou, evidentemente, aquilo que funcionou no passado não funciona mais. Não adianta olhar para o passado, não adianta tentar repetir as práticas do passado. Aliás, as tentativas de repeti-las deram em desastre. E isso significa dizer, rever o marco regulatório e pensar como é que nós vamos fazer para ter aumento de investimento em infraestrutura, com participação privada, fazer as reformas microeconômicas que possam melhorar o ambiente de negócio do Brasil, uma reforma educacional que introduza mais qualidade. Tem um caso de sucesso no Brasil. Quem aqui já ouviu falar da experiência de Sobral no Ceará? Alguém aqui conhece? Se alguém conhecer, levanta a mão. Vamos dizer para os outros. Sobral, município lá, Ceará. Um belo dia, os meninos do Ceará começam a se exportar em nota. Começa a ter nota igual aos alunos do Colégio São Pedro. Tem alguma coisa errada aí. Ceará. Ele é do interior do Ceará. Ano seguinte, a mesma coisa. Aí todo mundo, o que está acontecendo em Sobral do Ceará? Sabe o que aconteceu? Chegou um bando de jovens, um bando de gente,
uma oportunidade de mexer na estrutura local, e resolveram, anos antes, dar uma olhada. Beleza. Constataram que metade, ou uma proporção grande, dos professores era semi-analfabeto. Como é que você pode ter um resultado educacional se os professores são semi-analfabetos? Então, arranjaram aposentadoria, e botaram de novo. Segundo, a remuneração dos professores passou a estar associada ao desempenho dos alunos. Ou seja, o professor ganhava mais de acordo com as notas que os alunos apresentavam nos exames. Rapaz! Não é só no Brasil, não. Um outro fenômeno utilizando o mesmo tipo de mecanismo foi no Vietnã. No Vietnã aconteceu a mesma coisa de evolução nos testes PISA da OCDE. De repente, o Vietnã, que é um país ainda renda média baixa, etc. e tal, uma estrutura de desempenho acordada. Então, tem soluções. Elas são soluções que implicam, que levam a deixar que uma economia de mercado funcione. Ou que você tenha políticas públicas que alinhem os incentivos dos agentes privados a fazer aquilo que se quer com a política pública, ao invés de tentar madurar elas. Esse é o segredo para que a gente possa sair da situação que nós estamos. Obrigado. Tá, eu acabei falando demais, ficou pouco tempo para a pergunta, mas vamos abrir para quem tiver paciência e interesse. Nenhuma pergunta? Nenhuma provocação? Todo mundo concorda comigo? Ah, isso. Agora, eu não sei se você precisa de microfone, mas então, vai. Uma forma de solucionar esse problema que, depois de, posso dizer, com burocracia, a burocratização do Brasil, principalmente no âmbito político, ou a forma de nós, pessoas físicas, de terem solucionar? Não, você disse muito bem. Primeiro, o Doing Business, por exemplo, ele contém e ele vai precisar de mudanças em governo federal, em nível estadual, em nível municipal. Não apenas isso, como em instâncias diferentes de poder, legislativo, executivo, judiciário. Então, não é uma coisa... Ele é, na verdade, uma miríade de mil coisas, cada uma das quais difícil de mudar. Não é por acaso que o jabuti não sobe em água. Se as coisas estão lá, então você tem interesses instituídos que resistem à mudança. Vou dar um caso, a reforma da lei de falências, eu estava no governo quando a gente implantou. Todo mundo achou que ia ser fácil, porque afinal de contas a lei de falências que existia vigente na época, vinha da época do Getúlio. A gente não esperava encontrar, não aparecia nunca nenhum artigo de jornal alguém criticando a proposta. Na hora que o negócio entrou no Congresso, em uma semana tinha 150 propostas de emenda. Nossa, e aquilo acabou diluindo a reforma, aquilo acabou postergando esse problema. Depois da conta, uma quantidade enorme, uma teia de gente, tanto no lado judiciário como no lado privado, que vive do sistema ineficaz do jeito que ele é. Então, por trás de cada uma dessas coisas, tem lá os interesses incrustados que pagam o preço ao país. Mas eles, se puderem, não mexem nada. Então, vai ter que ter, digamos, posição política para fazer isso. Porque cada uma dessas lutas, qualquer coisa para mexer, é tão óbvio que o país paga um preço enorme pelo fato de ter 27 regimes tributários diferentes, um para cada estado, que qualquer empresa que opere no campo nacional, ela paga um preço adicional por ter que operar com 27 regimes. Então, se tem uma coisa óbvia assim para todo mundo, são os ganhos de harmonização de regimes tributários. Meu Deus,
uns 20 anos que isso chegou na praça. Às vezes chega perto. Então, é um processo intrinsecamente político, você tem toda a razão. Nem por assim dizer é fácil. Cadastro positivo, portabilidade de crédito. Isso foi primeiro mencionado pelo Arminio Fraga na agenda que ele propôs quando era presidente do Banco Central, antes mesmo, ainda no seu mandato da HC. Todo mundo quer, a ideia é simples, quer dizer, ao invés de você ter certidão apenas quando for negativa, apenas que você tem informação de crédito só quando for negativa, você também tem a positiva. Os bancos têm individualmente. O banco do qual você é cliente, ele tem lá a sua ficha. Se você é bom pagador, ele até te oferece, mas ele guarda para si. Se essa ficha, esse seu cadastro, tivesse aberto para todo mundo, aí chegava um outro banco, pô, esse moleque é bom, escuta, posso te oferecer um cartão aqui com juro menor do que o outro aí? Os ganhos do cadastro positivo, ou seja, tornar possível que gente com cadastro positivo possa ser defundido, que você possa, seriam enormes. Que veio, aí passou a era de Fraga, esse projeto começou no Lula 1. Estou dando um contrato. Pergunta se ele está em prática, se ele está em exercício. Não está. Aí a gente tem nome e endereço de quem não quer. Porque é claro que os bancos que fazem os cadastros, eles não têm o menor interesse de facilitar a concorrência. Mas esse é um bom exemplo para mostrar que em cada um desses pontos você tem uma luta que vai envolver Congresso, que vai envolver disposição política, que vai envolver e reconhecimento da agenda como relevante. Porque, se vocês têm 15 anos que eu estou lá para o banco, o Doing Business existe há 12 anos. Nunca, em nenhum momento nesses 12 anos, até recentemente, esse assunto foi de interesse. Certo, queridos? É isso, tá? Isso. Qual seria um modo bom de abrir os mercados? Você deve ter estudo sobre isso. Sim. Abrir o mercado sem que causasse uma crise muito grande dentro do Brasil Excelente pergunta. Não vai dar para quebrar os ovos, não vai dar para fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Mas, evidentemente, existem maneiras de mitigar ou de auxiliar as empresas a se adaptarem. Resultado final ótimo. Você vai ter cadeias produtivas menos densas aqui dentro. Vai se tentar fazer menos do que o que se faz, porque hoje o Brasil, nas cadeias de produção, o percentual de produção doméstica ele é acima de todos os outros, é economia fechada. Então, muitas partes vão deixar de ser produzidas no Brasil, muitas coisas vão deixar de ser produzidas no Brasil. Em compensação, aquilo que ficar é mais forte, é melhor e tem capacidade de concorrer. Questão da transição. Você tem que dar um tempo. Evidentemente, não tem que deixar de sob maneira nenhuma de que euforias de ingressos de capital possam levar a um câmbio valorizado, porque isso pode prejudicar a transição. Não é que um câmbio desvalorizado resolve, é evitar câmbio valorizado. Você faz as reformas também ao mesmo tempo, na medida possível, no ambiente de negócio doméstico, porque as empresas elas reclamam que, se eu for concorrer, eu não posso ter que enfrentar um custo do Brasil tão alto quanto os outros. Então, essas reformas vão ter que ir em paralelo, mas dando previsibilidade. A gente sabe que o resultado vai ser uma indústria mais enxuta, por exemplo, em termos de o que se faz aqui dentro, mas o que ficar é melhor, mais qualidade e mais capacidade de concorrer. Até porque a malta que está protegida não está investindo do mesmo jeito, porque ninguém é tonto. O pessoal vai lá chorar, pedir lá de uma isenção tributária, mas não investe. Os caras estão pedindo isenção para amortizar o que já está lá dentro, mas eles que não são de obras não vão investir em processos
atrasados e não competitivos. Essa história de imaginar que proteção faz alguém investir, em determinados momentos no passado, quando a estrutura de produção era outra, mas nesse momento no Brasil não. Então a alternativa também não é muito boa. Então você tem toda razão, mitigar o processo que vai ter dor. Mas é melhor, isso é melhor do que a alternativa. Meus colegas podem não concordar com isso, mas a história de ficar ainda defendendo a indústria ultrapassada e atrasada, só não tiro no conta. Então a ideia seria melhorar de alguma forma as empresas aqui para depois abrir não, menos as empresas, que isso não cabe o Estado gerar as empresas, mas ele tem que ter um programa de recuperação de investimentos em infraestrutura, tem que ter abertura simultânea em vários setores para que a empresa não seja sobrecarregada de proteção aos outros, tem que atacar alguns pontos chaves do ambiente de negócios e tem que impedir que alguma euforia cambial, alguma euforia financeira leve a algum momento de supervalorização cambial. Idealmente, isso seria feito em conjunto com negociações comerciais. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade para isso no começo do novo milênio e estamos vivendo um momento que está longe de ser um movimento propício a isso. Agora, é o seguinte, é pena, mas o dano, o custo de fechamento não é nos outros, é para mim mesmo. Bom, pessoal, sou fácil de ser encontrado, espero voltar aqui em breve e espero também que eu tenha cumprido a minha função de abrir essa semana de vocês e boa sorte para vocês todos.